Uma boa noite a todos. Iniciamos o nosso trabalho na noite de hoje, rogando a Deus, em nome de Jesus e em nome de Francisco de Assis, que onde houver dúvidas, a partir deste momento eu possa levar a fé, e onde houver erros, que eu possa levar a verdade. Eu vou diminuir o volume, porque eu falo mais alto do que nossa amiga, senão vocês vão querer ir embora antes. Acho que agora ficou melhor. É pela sua infinita bondade e sua infinita misericórdia que Deus nosso Pai concedeu e concede a todos nós, inclusive nós que aqui nos encontramos, a grande oportunidade de estarmos reencarnados nesse planeta ainda de provas e de expiações, nesse planeta que a gente pode ver como uma escola ou como um hospital, tendo em vista que nós somos ainda muito comprometidos com a lei de Deus. E Deus é tão misericordioso conosco, que antes de aqui estarmos, cada um de nós passamos no plano espiritual por um planejamento reencarnatório. E nesse planejamento reencarnatório, muitos de nós participou das decisões a respeito de tudo que nós precisamos passar para que a gente possa se melhorar, para que a gente possa se reaver com as leis de Deus, para que a gente possa se corrigir dos nossos erros do passado. E nessas decisões que nós tomamos conjuntamente com benfeitores amigos que nos orientam, que nos amparam, que nos assistem, nós temos a grande oportunidade realmente de fazermos o nosso planejamento reencarnatório. No livro Missionários da Luz, inclusive, a gente vai encontrar um planejamento reencarnatório de um espírito chamado Segismundo. Segismundo vai reencarnar tendo como pai Adelino e a sua mãe Raquel, pessoas com as quais ele conviveu numa vida anterior, numa vida passada, e na qual ele, em disputa com Adelino, chegou a matá-lo e deixou Raquel, que era a pessoa muito apaixonada por Adelino, que tinha uma relação com ele também, se arruinar moralmente e sucumbir depois de alguns anos. Segismundo adquiriu dessa forma um débito com essas criaturas. E no seu planejamento reencarnatório, está lá no livro Missionários da Luz, no seu planejamento reencarnatório ficou definido que ele reencarnaria como filho de Adelino e filho de Raquel. A princípio, Raquel topou logo de cara voltar ao plano espiritual e se tornar mãe de Segismundo, mas Adelino demonstrava uma certa relutância. E André Luiz nos conta da dificuldade que houve, que existiu, quando, no momento de fazer o acoplamento do espírito ao espírito de sua mãe, Adelino também, por sua vez, sente através de sonhos uma certa repulsa. Porque, afinal de contas, quem estava ali para reencarnar como seu filho era nada mais, nada menos do que seu algoz. Mas isso é um dos muitos exemplos que a doutrina espírita oferece a gente, para que a gente possa saber da importância, então, desse planejamento reencarnatório. A nossa destinação final, oferecida por Deus nosso Pai, ela é sempre a felicidade futura. Tudo que Deus nos oferece para que nós passemos ao longo de nossas existências é para a nossa felicidade futura. Duas coisas fazem parte
de um determinismo, que isso jamais vai mudar. Uma é a hora da nossa morte. Todos nós vamos morrer um dia, passar pelo fenômeno da morte. Mas todos nós, como filhos de Deus que somos, temos uma destinação final, que é nos tornarmos espíritos superiores. Espíritos bons, benévolos, que entendem profundamente, ou entendem como a gente ainda não entende o que é Deus. Que entendem profundamente essa causa primeira de todas as coisas, e que é um Pai misericordioso, justo e bom. Refletindo um pouco sobre isso, a gente vai trazer aqui para vocês duas frases que vão permear o nosso estudo de hoje. Uma é determinismo. Determinismo é a ideia de que todos os acontecimentos têm causa. Nada ocorre por acaso. E fatalidade é a ideia de que tudo está previamente fixado e não pode ser mudado. Será? Independentemente da vontade humana. Até que a gente chegue a sermos encarados como espíritos superiores, muitas das nossas decisões em nossas vidas poderão permear ou fazer a gente mudar determinadas situações. Deus nos concedeu o livre-arbítrio para que a gente tivesse melhores condições de evoluir, de acordo com as nossas decisões. E aqui estamos, né? Seus filhos, reencarnados, buscando através dessa existência, em momentos como esse, entender um pouco mais das nossas responsabilidades e de como deveremos agir para estarmos congruentes, estarmos lado a lado com tudo que a lei de Deus nos oferece, contribuindo conosco mesmos para que a gente seja pessoas que atendem a todos os ensinamentos que estão lá, e que estão na nossa consciência, que são os ensinamentos do decálogo de Deus. As leis de Deus estão em nossas consciências. Mas nós temos a liberdade, e por isso erramos e falhamos, de atender ou não às leis de Deus. Todas as vezes que a gente não atende, a gente sofre ou sofrerá as consequências disso. Porque uma coisa que faz parte das leis de Deus é justamente a lei de causa e efeito. Essa lei de ação e reação, que é um determinismo das leis de Deus. A lei de ação e reação, ela é determinante, ela é determinada por Deus para que a gente possa, vamos dizer assim, andar nos trilhos. Então, a doutrina espírita oferece para a gente esses dois conceitos. O determinismo, que a gente pode encontrar nas leis divinas, né, como a causa e efeito, e o livre-arbítrio. Não existe fatalismo absoluto que anule a responsabilidade individual. Nossas responsabilidades conosco mesmos e com os outros é que vão dizer para a gente de como vamos estar no momento da nossa morte, do que seremos merecedores, como estaremos de acordo com os nossos procedimentos de uma vida encarnada inteira. Isso é fatal. Em outras palavras, você não controla tudo o que acontece com você, mas sempre controla como você responde ao que acontece com você. E isso muda o resultado final. Uma pessoa pode ter se programado no plano espiritual, por exemplo, para passar nessa existência por grandes dificuldades. Dificuldades, inclusive, financeiras. Por quê?
Porque numa existência anterior, essa pessoa se utilizou muito mal dos bens e das posses que tinha. Dependendo da forma como essa pessoa está encarando suas dificuldades diante do que foi programado, planejado, até mesmo por ele mesmo que pediu, ele vai sair dessa vida vitorioso ou não. Ele vai sair dessa vida precisando reencarnar o quanto antes para corrigir suas falhas ou não. Tudo vai depender da forma como essa pessoa encara as suas dificuldades. A gente encontrou na Revista Espírita do ano de 1858, do mês de março, uma passagem muito curiosa de um diálogo de Kardec com São Luís. Eu fiquei sabendo hoje, eu não sabia, que São Luís, ele foi o mentor espiritual da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Então, o que é que acontece? Kardec, antes de estabelecer esse diálogo com São Luís, ele explica que São Luís sempre foi muito cordial e muito atencioso em relação às evocações que eram feitas a ele para explicar determinadas coisas. E uma pessoa que fazia parte da Sociedade Parisiense de Estudos mandou uma carta para Kardec pedindo que Kardec indagasse aos benfeitores espirituais por que é que ele, por várias vezes, havia passado por grandes perigos e que nada havia acontecido de mal com ele. Inclusive, o último, ele havia participado de um naufrágio numa região lá da França e ele cita algumas pessoas de bem, inclusive pessoas religiosas, que sucumbiram nesse acidente. E ele, mais uma vez, escapou de um acidente. Então, São Luís, através das perguntas que Kardec faz, ele traz para a gente algumas considerações a respeito dos nossos destinos, a respeito de nossas escolhas, a respeito de fatalidade, que eu achei muito interessante. Tem um trecho lá, quando ele fala de fatalidade e pressentimento, porque aí, assim, a pessoa diz, ou nós normalmente dizemos, quando a gente está prestes a passar um perigo, que a gente teve um pressentimento, né? Algumas pessoas dizem que teve um pressentimento. Algumas pessoas, inclusive, narram para a gente determinados pressentimentos que podem ocorrer. Muitas vezes até ocorre. E esse sentimento, às vezes, na hora da morte que as pessoas têm, de que realmente elas vão sucumbir, que elas realmente não vão mais estar entre os vivos. É bem curioso esse sentimento, né? Porque assim, Deus dá a gente a lei de conservação, para que a gente se preocupe, se dedique o máximo possível por nos mantermos vivos. Mas quantas e quantas não são as pessoas que momentos antes de morrer, às vezes até dias antes de morrer, já tem aquele sentimento em si de que sua hora é chegada. Nós tivemos recentemente uma conversa com um amigo que realmente se foi, e 2 semanas antes dele se ir, ele já dizia para mim: meu amigo, não tem colher de chá para mim não. Daqui a alguns dias eu não vou estar mais com você. Eu já estou preparado. E realmente assim aconteceu. 2 semanas depois, ele se foi. Então, São Luís diz assim, ó. Porque Kardec questiona ele a respeito dessa ação dos bons e dos maus espíritos. Nos momentos de perigo, o que é questionado, que Kardec questiona São Luís, é se nos momentos de perigo, quando você é levado a correr o perigo, você está em companhia de espíritos maus. E quando você se salva, está em companhia de espíritos bons. São Luís diz assim, ó. Os bons ou os maus espíritos não podem sugerir senão pensamentos bons ou maus, segundo a sua natureza. O acidente está marcado no destino do homem.
Quando tua vida é posta em perigo, é sinal que tu mesmo o desejaste, a fim de te desviares do mal e de te tornares melhor. Quando escapas ao perigo, ainda sob a influência do perigo que correste, pensas mais ou menos fortemente, conforme a ação mais ou menos forte dos bons espíritos, em te tornares melhor. É assim, né? Muitas vezes a gente passa por um perigo e só a partir desse perigo que nós passamos é que a gente busca realmente fazer o melhor. A partir daquele momento você dá uma guinada na sua vida e procurar fazer o melhor. Então, assim, esses momentos de perigo servem para a gente também como lições para que a gente acorde para uma realidade que a gente ainda não percebia. Aí ele fala assim, ó: pensas que igualmente escaparás a outros perigos e novamente entregarás as tuas paixões desenfreadas? Então, assim, o perigo serve para a gente acordar para as necessidades que nós temos de mudança em nós. E a gente não pode negligenciar esses avisos com vista de que nem sempre a gente vai ter, né? Por conta dos nossos desejos, das nossas imperfeições, a gente vai ter assistência espiritual que a gente imagina que tem o tempo todo. É bom que a gente saiba, é bom que a gente mentalize que os espíritos amigos benfeitores espirituais, eles estão ao nosso lado sempre que a gente deseja. Então, desejar com muito afinco. Essa semana eu precisei muito e aperriei muito um benfeitor espiritual amigo nosso. Foi quinta-feira passada. Eu cheguei no hospital lá em Afogados com a minha pressão 18/8. Mais zonzo, parecia que eu estava bêbado, do que propriamente bem. E o médico disse: rapaz, sua pressão está muito alta. Eu digo: eu sei. E aí, para variar, ou como sempre faço, eu roguei a Maria de Nazaré que trouxesse até a mim a equipe espiritual de Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, que em outros momentos da minha vida já me tiraram de situações difíceis relacionadas à saúde. Graças a Deus, 3h30 depois de estar no hospital tomando soro e tomando os remédios para baixar a pressão, ela baixou e eu fiquei bem. Então, assim, é mais uma que eu estou devendo a doutor Bezerra, né? Quem tem juízo, né? Como eu acho que tem um juízo, eu agradeci muito a Deus pela ajuda que nos foi oferecida, agradeci muito a Maria de Nazaré e pedi que desse a ele e a sua equipe a ajuda, as bênçãos necessárias para que pudesse continuar trabalhando por nós. E somos muito gratos a Deus por aqui estarmos, né? Porque podia, de repente, não ter melhorado e estar, ao invés de estar aqui com vocês, estar hospitalizado, né? Ter tido um AVC, algo mais grave, né? Então, assim, a ajuda vem quando o desejo sincero e o merecimento acompanham as duas coisas. Tem um exemplo muito interessante a respeito disso, que Kardec oferece ao Espírito São Luís para ele dar uma resposta. Aí diz assim, ó: podem os espíritos advertir-nos diretamente de um perigo? Eis um fato que parece confirmá-lo. Uma senhora sai de casa e segue pela avenida. Uma voz íntima lhe diz: volta para casa. Ela vacila. A mesma voz faz-se ouvir várias vezes. Então, ela volta, mas refazendo-se exclama: mas que vim fazer em casa? Vou sair mesmo. Sem dúvida, isto é efeito de minha imaginação. Então, ela retoma o caminho. Dados alguns passos, uma viga que tiravam de uma casa bate-lhe na cabeça e ela cai desacordada. Não era um pressentimento do que lhe ia acontecer? E São Luís responde assim, ó:
era o instinto. Aliás, nenhum pressentimento tem essas características, são sempre vagos. Porque mais tarde a gente vai entender que o pressentimento é algo que a gente carrega de algo que a gente planejou. De algo que a gente sabia que ia passar. Ter que passar por isso. Que entendeis por vós do instinto? Ele perguntou, porque essa foi a resposta do Espírito São Luís, né? Que é a questão do instinto. Aí Kardec perguntou a ele, que entendeis por vós do instinto? Entendo que, antes de encarnar-se, o espírito tem conhecimento de todas as fases de sua existência. Quando essas fases têm um caráter essencial, ele conserva uma espécie de impressão em seu foro íntimo, e tal impressão, despertando ao aproximar-se um instante, torna-se pressentimento. Então, assim, algo de grave vai nos acontecer e nós ficamos com aquele sentimento ruim, difícil, com esse pressentimento. Esse pressentimento nada mais é de que a ação espiritual sobre nós, ou os nossos sentimentos íntimos, do que nós programamos no mundo espiritual. Nada é por acaso, não. Nada é por acaso. E tem uma história muito bonita, muito interessante, gente, para vocês terem ideia de como é importante e de quão valioso é para a gente o nosso comportamento, as nossas escolhas felizes que nós fazemos, que existe uma coisa chamada moratória. Vocês imaginem o seguinte, eu antes de contar para vocês a respeito da história de Albina, vocês imaginem uma situação seguinte. Uma líder ou uma diretora de um centro espírita inicia um trabalho caridoso de acolhimento, de assistência a famílias, a crianças. Mas ela já está prestes a sucumbir dentro de mais 1 ou 2 anos. A espiritualidade enxerga nisso que vai faltar, ela vai fazer falta na obra a ser realizada. Ela vai fazer muita falta e a coisa não vai andar como deveria andar na assistência e acolhimento às famílias e às crianças. O que é que a espiritualidade faz? De acordo com o merecimento daquela pessoa e de acordo com a ação dos benfeitores espirituais, é oferecida a esse espírito, a essa pessoa, uma moratória para que ela possa concluir o seu trabalho no bem, que vai beneficiar a muitas crianças e a muitas famílias. Aí no livro, gente, Obreiros de Vida Eterna, tem a história de Blandina, que era uma professora muito amorosa e dedicada a seus alunos. Os alunos ficam sabendo do seu estado de saúde, que é muito grave, e eles resolvem se unirem para orar por ela e pedir a Deus que dê a ela um pouco mais de saúde, de vida, para ela continuar a obra de educação dela. Atrelado a isso, a nossa irmã Albina, ela tem uma filha que está grávida, embora a gravidez dela não seja a gravidez dela seja uma gravidez de risco, né? Então, assim, André Luiz vai questionar a Jerônimo se não foram os pedidos de suas alunas e de suas filhas que fizeram a espiritualidade conceder uma moratória à senhora Albina. Perguntou. Foi a prece desses alunos que deram essa moratória a ela para que ela pudesse cuidar mais das crianças? E André fica surpreendido. Ele fica surpreendido quando a resposta é negativa. E o mentor desta ação, e diz que o mentor desta ação foi um menino chamado Joãozinho.
Joãozinho é neto de Blandina, neto adotado. A filha dele havia adotado Joãozinho quando Joãozinho foi entregue na sua porta. E Joãozinho foi criado pela filha e por ela. E ela, Blandina, tinha um carinho todo espiritual, um carinho muito grande por Joãozinho. E aí Jerônimo, esse instrutor de André, ele diz assim, informa para André a respeito de Joãozinho. Joãozinho é um espírito abnegado, servo de Jesus, que reencarnará em missão do Evangelho. Vai reencarnar em missão do Evangelho. E um detalhe curioso, a filha que a mãe essa filha que vai nascer através da filha de Albina, ela tem largos créditos na retaguarda. Está ligada à família de Albina há muitos séculos, como Joãozinho também o está. Jerônimo informa a André que Lloyd, a filha dela, está grávida de uma menina que lhe é abençoada companheira de Joãozinho de muitos séculos. Ambos possuem admiráveis passados de serviço na terra. A moratória se fazia necessário para evitar possível aborto de Lloyd, da filha, com a morte da sua mãe, Albina, prejudicando a missão de Joãozinho e da sua companheira que estava se preparando para renascer. Então, assim, existiu um planejamento espiritual para que Joãozinho reencarnasse naquela família, a qual ele já tinha relacionamentos de longas outras existências, e que contribuíram para que Blandina não desencarnasse naquele momento ou tão cedo, porque isso poderia comprometer o nascimento da menina, da companheira de Joãozinho. E Blandina ia dar o acolhimento, vai dar o acolhimento à sua filha para que ela tenha a sua neta da melhor forma possível, com as bênçãos dos benfeitores amigos espirituais. Mas vamos para as questões, né? A gente está aqui para esclarecer também as questões. Esse preâmbulo todo foi para a gente, assim, já aguçar a nossa memória, nossos entendimentos a respeito dessas perguntas que Kardec vai fazer para a gente, as perguntas de 854 até 857, a respeito de fenômeno da morte, de fatalidade, de determinismo. Então, ó, questão 854, do Livro dos Espíritos. A hora da morte é infalível, então as precauções são inúteis. Se eu vou morrer mesmo, para que eu estar me precavendo? Os espíritos disseram assim, ó, as precauções que tomais são sugeridas para evitar a morte que vos ameaça, são meios para que ela não ocorra. Porque a morte ela tem que chegar no dia certo, na hora certa. E você não tem o direito, não deve buscar, através de outros subterfúgios, antecipar sua morte, inclusive escolhendo perigos, escolhendo situações na qual você vai estar correndo risco de vida. A gente vê aqui, então, a providência que não deixa a gente desamparado. Embora a hora da morte esteja marcada, as precauções fazem parte dos instrumentos que Deus nos oferece para prolongar nossa existência. Por exemplo, usar o cinto de segurança, cuidar da saúde, evitar imprudência. Tudo isso são meios que a vida oferece até o momento certo. A liberdade humana se manifesta na responsabilidade de cuidar de si. Então, assim, a manifestação de nossa liberdade, ela está muito ligada ao desejo que nós temos de viver e que nós precisamos ter esse desejo. Deus dá, inclusive, a nós, isso é uma coisa que eu observo muito nos grupos de estudo, Deus oferece a nós uma quantidade de fluido vital que ele deve ser utilizado até o momento final de nossas existências. São grandes as dificuldades que muitos espíritos passam, principalmente, inclusive, na hora que resolvem eliminar com suas vidas.
Porque até essa história do fluido vital vai trazer sofrimento e dor para ele. Tendo em vista que o fluido vital não está desgastado o suficiente. E aí vão ser grandes os sofrimentos que a pessoa vai passar por conta de ter contrariado a lei de Deus. Tem uma recomendação de um benfeitor que diz assim, ó: devemos tomar precauções em tudo na vida para evitarmos o pior que nos possa acontecer. A prevenção, por vezes, ela é sugerida pelos espíritos amigos, para que possamos nos livrar do determinismo, pois a evolução da alma faz com que ela possa mudar de rumo sempre para melhor. Vejam o caso de Blandina, uma educadora admirada e querida por muitos estudantes, e que teve a sua morte, uma moratória em relação à sua morte, por conta da necessidade que existia de aquela família receber um espírito benfeitor amigo no ventre da sua filha. Vejam o caso dessa presidente de centro, que, através do seu trabalho árduo, do seu trabalho com muito vigor, traz a crianças e a famílias o pão de cada dia, mas não somente isso, o esclarecimento, a assistência caridosa que o centro, através de sua direção, oferece. A espiritualidade enxerga nessa pessoa uma possibilidade de construir muito mais coisas, de fazer um trabalho com crianças que se desenvolvam e que transformem aquelas crianças em pessoas de bem, e dá a ela uma moratória. Porque se ela vai antes do tempo, boa parte do trabalho que a espiritualidade havia planejado não acontece. E é assim que os espíritos amigos benfeitores se utilizam de nós para que a gente possa ser também instrumentos de paz, mudando, revolucionando a vida de muitos. Questão 855. Qual é o objetivo da providência ao nos fazer correr dos perigos que não têm consequências? Você passa por um perigo e de repente não tem consequência nenhuma. Para que a providência divina oferece isso para mim? Qual é o intuito disso? Tá, passei pelo perigo. Mas e agora? Né? O que é que está acontecendo? Vai servir de quê? Vai servir para que isso? Os benfeitores amigos responderam assim, ó: quando nossa vida é colocada em perigo, é uma advertência que vós mesmos desejastes a fim de vos desviardes do mal e vos tornardes melhor. Quando escapais desse perigo, ainda sob a influência do risco que passastes, refletis seriamente, conforme a ação mais ou menos forte dos bons espíritos, sobre vós para vos melhorardes. O mau espírito, voltando à tentação, pensa que escapará do mesmo modo a outros perigos e novamente deixa de se dominar pelas paixões. Pelos perigos que correis, Deus vos lembra de vossa fraqueza e a fragilidade de vossa existência. Se examinardes a causa e a natureza do perigo, vereis que, muitas vezes, as consequências desses perigos, eles têm no contexto da tua vida uma lição que tu precisas urgentemente aprender e valorizar. Então, dando prosseguimento aqui, ó, deixa eu ver aqui a questão 856. Agora tem um detalhe, tá? Essas advertências que aparecem para a gente em nossas vidas como riscos de vida, como perigo, elas podem ser algo que a gente não cumpriu.
Então, assim, muitas vezes a gente pode correr um perigo, um risco qualquer, para que a gente possa lembrar de algo que intimamente a gente sabe que precisa fazer e não fez ainda. Então, assim, é também um meio que a espiritualidade se utiliza para lembrar da gente dos nossos compromissos, os compromissos que nós fizemos com a espiritualidade no nosso planejamento reencarnatório. Os perigos que enfrentamos são lições vivas. Muitas vezes escapamos de acidentes ou situações graves e isso nos leva a refletir sobre a fragilidade da vida. Esses momentos são convites a experiências como lembretes de que precisamos corrigir falhas, abandonar vícios e valorizar mais a existência. O perigo é, portanto, um recurso pedagógico da vida espiritual. Tomar um exemplo simples. A pessoa que fuma, digamos, 2 carteiras de cigarro por dia. Por mais que você chegue para ela, criatura, abandona esse vício, esquece isso. Isso vai estragar a tua vida, pode até fazer tu morrer. Tu ter uma infecção pulmonar aí e não escapar. E ela não escuta. Aí, de repente, ela bate no hospital com edema pulmonar grave. Não morre. É curada pela ciência, é curada pelos médicos. Mas durante a sua estadia no hospital, com todos aqueles sentimentos ruins que ela teve, as reações organofisiológicas também, ela passa a pensar, meu Deus, eu devia ter escutado a esses benfeitores amigos que nos auxiliam, nos trazendo as intuições. Eu devia ter escutado essas pessoas que me querem bem. E muda radicalmente de vida e para de fumar e de repente se torna um atleta. Recentemente eu vi uma história assim, de um rapaz que se disse que estava à beira da morte e hoje ele é um atleta corredor de maratona e fumava demais, fumava muito. É um bom exemplo. Aí tem até uma recomendação aqui de um benfeitor. Se examinardes a causa e a natureza do perigo, verificareis que quase sempre suas consequências teriam sido a punição de uma falta cometida ou da negligência no cumprimento de um dever. Deus, por essa forma, exorta o espírito a cair em si e a se emendar. Simples assim. Tu não sabe que o cigarro faz mal? E por que tu fuma que nem um condenado, como se diz por aí, né? Pra quê? E quando diz assim, fuma que nem um condenado, é porque assim, enquanto mais fuma, mais está se condenando à morte. Não é bom a gente pensar isso também? Questão 856. O espírito sabe, por antecipação, como desencarnará. Será que a gente sabe como é que a gente vai desencarnar? A gente pode até imaginar, né? Hoje, com o conhecimento que eu tenho da doutrina espírita, eu consigo imaginar como vai ser o dia da minha morte ou o que vai me acontecer para eu morrer. Sem problema nenhum. Né? Tendo em vista os problemas que eu tenho de saúde, por exemplo, tendo em vista os riscos que eu passo todo dia atravessando rua, a gente pode imaginar. Eu já tive sonhos no qual eu me vi no caixão. E me acordei legal, porque é meu futuro. Eu sei que aquilo é meu futuro. Um dia isso vai me acontecer. Para que eu me desesperar? E estava lá, do lado do meu caixão, meu pai, que é uma pessoa que eu amo muito. Estava lá ele. Questão 856. Então, o espírito sabe por antecipação como desencarnará? Sabe que o gênero de vida escolhido o expõe a desencarnar mais de uma maneira do que de outra. A pessoa que fuma muito, é possível que ela imagine que um dia ela possa morrer por conta do fumo, não é? Do cigarro. Morrer com edema pulmonar, com uma infecção qualquer, não é? Ela pode imaginar isso tendo em vista os erros que ela está cometendo consigo mesmo. Sabe igualmente quais as lutas que terá de enfrentar para evitá-la. E se Deus o permitir, não fracassará. Antes de encarnar,
O espírito tem consciência dos riscos que sua escolha de vida trará. Um soldado sabe que pode morrer em combate. Um marinheiro no mar. Um trabalhador da saúde exposto a doenças. Isso não significa que ele saiba o momento exato, mas que está ciente das probabilidades ligadas à sua missão. Essa previsão faz parte da programação espiritual, onde cada experiência é oportunidade de aprendizado. Então, assim, dependendo da vida que a gente leva, da profissão que a gente tem, dos riscos que a gente corre, a gente pode, assim, prever qual vai ser a causa de nossa morte. Pode prever. Essa semana nós recebemos lá no meu local de trabalho um rapaz que trabalha com instrução para quem trabalha em altura. E ele foi comprar cintos e talabartes, que são equipamentos de segurança para quem trabalha em altura. E ele contou uma história lá muito triste a respeito de um rapaz que negligenciou os equipamentos. Ele caiu de uma altura de 5 metros só. Nem foi tão alto. Mas, por conta da forma como ele caiu, ele veio a falecer. Então, assim, a gente pode negligenciar a segurança que nos é oferecida para o nosso trabalho? Um eletricista pode negligenciar que precisa usar luvas de alta tensão, para evitar um choque que venha a ser fatal para ele? Então nós temos responsabilidades conosco mesmos e temos muita responsabilidade com as precauções que nós precisamos fazer em nossas vidas. Negligenciar isso é querer abraçar a morte antes do tempo desejado. A morte realmente vai acontecer um dia. A gente não sabe quando, mas a gente pode trabalhar, rogar a Deus que nos dê saúde, inteligência e sabedoria, não é? Para que a gente possa continuar um pouco mais aprendendo aquilo que a gente não aprendeu ao longo de toda uma existência. A última questão diz assim, ó: há homens que enfrentam os perigos dos combates com a convicção de que sua hora não chegou. Há algum fundamento nessa confiança? Responderam os espíritos: frequentemente, o homem tem um pressentimento de seu fim, como pode ter o de que não morrerá ainda. Esse pressentimento vem por meio dos seus protetores, que querem adverti-lo para estar pronto para partir, ou estimulam sua coragem nos momentos em que é mais necessária. Pode vir ainda pela intuição que tem da existência escolhida, ou da missão que aceitou e sabe que deve cumprir. Gente, isso é tão interessante que a gente agora precisa, sabedores que somos dessas questões, a gente precisa avaliar melhor os riscos que nós tomamos em relação a determinadas negligências que nós temos. Essas 4 questões, elas ensinam para a gente o quê? Que nós temos muitos créditos em nossa retaguarda. Ensinam também que a morte tem sua hora marcada, sim, tem. Embora a gente não saiba qual vai ser essa hora. Mas que as nossas escolhas e cuidados, eles são instrumentos divinos para que ela ocorra no momento certo. Que os perigos são lições e avisos para a nossa melhoria moral. Que o espírito, antes de encarnar, conhece os riscos de sua vida e aceita-os como parte de sua missão. Que o pressentimento é um recurso espiritual que nos fortalece ou que nos prepara para a transição. É dessa forma, gente, que a lei de liberdade que nós temos se manifesta também na forma como vivemos e como nós enfrentamos os desafios da vida. Que Deus nos concede meios, avisos e intuições para que possamos cumprir nossa missão com consciência e
responsabilidade. Que a gente possa sair na noite de hoje cientes de nossas responsabilidades conosco mesmos, rogando a Deus que nós possamos, ao longo e no final de nossa existência, termos cumprido com o nosso planejamento reencarnatório, porque isso será de muito benefício para nós, para o nosso progresso, para a nossa evolução espiritual, como será também de grande felicidade a esses espíritos benfeitores amigos que tanto nos auxiliam. Paz e bem a todos nós.